Olá pessoal, vamos dar continuidade ao nosso conteúdo acerca do capítulo de número 5, as grandes navegações. Hoje o nosso roteiro será destinado ao roteiro de número 16 e vai ser destinado a nós compreendermos como se deu o processo de surgimento, de unificação dos estados modernos. O que é estado moderno? É o mesmo que país. Como surgiram os países modernos, ou seja, os países que nós conhecemos atualmente. Estado, com E maiúsculo, tem significado de país, um território independente, com seu próprio governo, suas próprias leis. Então, o Estado, com E maiúsculo, é o mesmo que país. Então, nós vamos estudar como se deu o surgimento do Estado moderno. Os primeiros países a surgirem na modernidade foram, primeiro, Portugal, Espanha, Inglaterra e França, Depois vieram outros como Holanda e por aí vai. Mas o primeiro de todos foi Portugal. E esse é o objetivo da nossa aula de hoje, compreender como surgiram os países modernos, no caso aqui os primeiros deles, no caso Portugal, E a nossa aula de hoje vai focar em duas páginas, página 98 e a página 99. Antes de adentrarmos ao conteúdo, vou aqui brevemente fazer a correção da nossa atividade da aula passada. Essa é a nossa atividade da aula anterior. A nossa aula tinha como foco da 94 a 97, mas a 94 e a 95 era apenas a abertura do capítulo, de forma que o nosso conteúdo dizia respeito a duas páginas, 96 e 97. Vocês podem comparar as respostas, todas eu peguei do livro, e vocês podem comparar com as respostas de vocês. Caso esteja muito diferente ou errada a resposta de vocês, vocês deem pause no vídeo e copiem a resposta correta, tá certo? Então a primeira questão dizia: explica a concepção de modernidade para os europeus do século XVI e comente sobre os impactos dessa concepção para as populações não europeias. Resposta lá na página 96. A partir do século XVI, esse termo passou a ser usado na Europa como meio de expressar, a palavra aqui foi um erro de digitação, expressar não tem hífen, como meio de expressar uma ruptura com o passado medieval, considerado por alguns como atrasado. Mais uma vez, aqui uma questão de, eu acho que não foi nem digitação, foi formatação. Atrasado, obscuro, intolerante e sem desenvolvimento intelectual, cultural ou técnico. Reticências, porque a continuação veio no resto da página. Eles, no caso os europeus, passaram a acreditar que eram mais racionais, civilizados, cultos e evoluídos que os demais povos do mundo. Então, o significado de modernidade para os europeus na época do século XVI, que foi o século das grandes navegações, tinha significado. Eles consideravam os outros períodos da humanidade como atrasados, como obscuros, e o período que estava sendo vivido por eles como mais evoluído. Então eles tinham um sentimento de superioridade em relação aos outros períodos da Europa e também de superioridade diante das populações dos outros povos fora da Europa. A segunda questão: explica o que foram as grandes navegações. A resposta lá na página 97. Grandes navegações é o nome dado ao conjunto de expedições marítimas realizadas principalmente por portugueses e espanhóis entre o século XV e XVI. Tio, coloquei parecido. Tá ótimo. Ah, não coloquei essa resposta. Então você apaga, dá um pause no vídeo e coloca essa, tá bom? Terceira questão: o que motivou as grandes navegações? O que eles buscavam? A resposta estava lá na página 97. Nessas expedições, os europeus se lançaram ao mar em busca de novos territórios, de especiarias e de metais preciosos. Buscavam lucrar com o comércio de especiarias.
A gente viu isso, né, detalhadamente na explicação, no debate acerca do conteúdo. Quarta questão: cite algumas invenções da Europa que eram úteis para as navegações. Lá na página 97, os europeus desenvolveram uma tecnologia de navegação que permitia a realização de viagens marítimas. Observando a página, a gente pode falar em mapas, bússolas, barcos. Todos esses eram tecnologias muito avançadas para a época, né? E reticências continuam, né? Muitas outras mais vieram. O astrolábio, que servia para observar as estrelas, né? Para navegar à noite, e outras mais, como velas, né? Até mesmo tecnologias de alimentação culinária. A viagem da Europa para a América, por exemplo, ela durava mais de um mês com eles em alto mar. Então o alimento ele ficava podre com muita facilidade. Então um tipo de alimento muito utilizado nessa época foram as batatas, que é um alimento da América, né? Eles conheceram a batata e viram que a batata demora meses, né? Semanas, meses, até ficar perecível. Então foi um alimento muito utilizado nas navegações, né? A quinta questão: cite o nome de alguns grandes navegantes que se destacaram no período das grandes navegações. Ainda coloquei assim, ó, mapa na página 97. Então lá tinha Bartolomeu Dias de Portugal, Vasco da Gama de Portugal, Pedro Álvares Cabral de Portugal, Cristóvão Colombo da Espanha e Fernão de Magalhães e Sebastião Elcano também da Espanha. Sexta questão: por que as especiarias eram tão importantes a ponto de várias pessoas se arriscarem atrás delas? Lá na página 97 tem produtos como pimenta, cravo, canela, noz de cola e gengibre, que na época das grandes navegações eram muito valorizados pelos europeus. Então esse era o motivo. Eram produtos valorizados, valia muito para os europeus, né? Então isso fez com que muitos se arriscassem, inclusive nós vimos os mitos da época, como monstros marinhos, os abismos no fim do mundo, mas o desejo de lucro era tão grande que fez os homens se arriscarem. E isso fez com que a ideia de mundo que eles achavam, né, se provasse não ser verdade. Que o mundo não acabava, que o mundo não era plano e que não existia apenas a Europa e uma pequena parte do mundo, mas que ele era sim muito maior, era redondo, né, de forma circular. E isso expandiu a mentalidade da humanidade para sempre. Mas o desejo era esse, né? De lucrar, de enriquecer. Então, pessoal, para nós compreendermos nesse capítulo das grandes navegações o que foi o surgimento do Estado moderno ou dos Estados modernos, dos países, a gente precisa compreender como era a Europa até esse momento das grandes navegações, até esse momento do século XVI, que é o fim da época medieval, né? A partir daí a gente já tem o surgimento da modernidade, que a gente vai ver melhor no 8º ano. As grandes navegações já foi uma transformação grande, né, que interligou os diferentes povos do globo, e aí veio a outra grande transformação, que foi o surgimento dos países modernos. Então, na Europa medieval não existiam os países que conhecemos hoje, e sim vários reinos compostos pelos povos. Esse nome bárbaro é como eles eram chamados pelos antigos romanos, certo? A gente não usa essa palavra bárbara não, que é uma palavra muito preconceituosa e que não é verdadeira. Mas por esses povos que eram chamados de bárbaros no antigo Império Romano. Então vocês podem ver aqui, olha só como era a Europa. Ela era toda dividida em reinos, né? Reino dos suevos, cada povo tinha seu território. Aquele território que pertencia àquela tribo, àquele reino.
Cada um desses territórios poderia ser um reino, mas também poderia ser um principado, que é governado por um príncipe. Poderia ser também um ducado, aquela terra que é governada por um duque. Poderia ser um condado, aquela terra que é governada por um conde. Enfim, havia diversos feudos, né? Que cada um era comandado por aquele senhor feudal, né? Reinos. Aqui no caso a gente está falando da Europa no fim do Império Romano, em 526. Cada um desses reinos falava-se uma língua específica. A maior parte delas foi misturada ao latim, que era a língua do Império Romano, né? E com o tempo foram formando-se novas línguas nessas regiões. De olho na história. Durante a Idade Média, outras formas de organização do espaço europeu foram se estabelecendo e não haviam os estados na forma como conhecemos hoje. Então, como vocês já viram, não haviam países, mas sim terras que pertenciam a reis, que eram reinos, mas também terras feudos, que eram grandes quantidades de terra que pertenciam a príncipes, duques, senhores feudais, barões, aqueles que nós chamamos de, esses títulos todos formam aqueles que nós chamamos de nobreza. Então, a classe dominante era a nobreza, que era a dona da terra, juntamente com a igreja, o clero, no caso a igreja católica na época. Então, nesse período o poder local dos senhores feudais, ou seja, os donos de terra, prevaleceu sobre a figura política do rei. Havia rei durante a Idade Média? Sim, havia. Mas ele tinha o poder total? Não. Quem tinha o poder eram os senhores feudais. Cada um mandava na sua terra. Cada principado obedecia às leis e à vontade do príncipe, os ducados do duque, os condados do conde, os baronatos dos barões, né? Então, cada senhor de terra, cada feudo devia obediência apenas àquele senhor. Então, o rei ele era mais uma figura simbólica, né? Ele não tinha poder. Cada senhor feudal, fosse ele rei, conde, marquês, possuía plenos poderes em suas terras, que foi isso que eu falei, né? Cada senhor tinha poder sobre a terra, tinha seus soldados, aquilo que fosse cobrado de impostos nessas terras ficava com o senhor dessa terra, ele não repassava para o rei. O rei era, como eu disse, uma figura simbólica, sem poder. Os reis não desempenhavam grande influência política, como eu já disse, ele era uma figura simbólica. Essa situação começou a mudar a partir do século XI. Por quê? A partir do século XI, surgiu na Europa uma inovação tecnológica que foi nós podemos chamar de arado, cultivador de ferro, que ele possibilitou arar, cultivar uma quantidade maior de terras, gerou uma quantidade maior de colheita. Então, o que foi feito com essa quantidade maior de colheita? Passou a ser trocada, vendida. Então, começou a partir do século XI na Europa a haver o desenvolvimento de feiras, o desenvolvimento do comércio, trocando esses produtos tanto por outros produtos como também por dinheiro. Passou a surgir as feiras, os comércios, onde aconteciam essas feiras? Em povoados, né, que depois foram se transformando em cidades. Uma característica importante é que essas feiras chegavam a durar até 60, 90 dias, né? Imagine você, por exemplo, que a feira dessa região ela acontecia em Fortaleza. Então as pessoas pegavam sua produção, levavam a pé ou no lombo de um animal até Fortaleza, lá comercializavam, voltavam para cá, né? Para Russas, Jaguaruana, para essa região. Mas aquelas pessoas que moram bem mais distante, Limoeiro do Norte, Tabuleiro, Jaguaribe, demoravam dias, né? Meses para chegar nos locais da feira. Então eram feiras
onde era trocada a produção de todo o ano. Então durava-se muitos dias, né? E nessas feiras surgiu a questão de trocar o produto, no caso da Europa, né? Porque nas outras regiões do mundo já era assim, como no Oriente, na África. Os produtos passaram a ser trocados cada vez mais por dinheiro. Tanto poderia ser trocado, por exemplo, o algodão por tecido, como poderia também ser trocado esse algodão por dinheiro, e a pessoa utilizaria esse dinheiro, essas moedas de prata ou de ouro, para comprar outras mercadorias, ok? Então tem o surgimento do comércio, o surgimento das feiras e das cidades. E por outro lado, o processo de formação das monarquias nacionais europeias está relacionado com as transformações decorrentes da crise do feudalismo. O que foi a crise do feudalismo? Primeiramente, as pessoas que começaram a ganhar dinheiro com essas feiras, né, eram chamados de burgueses. Não eram os nobres, eram comerciantes que rapidamente ficaram muito ricos, né? Começou a surgir pessoas muito ricas, tanto do comércio. Alguns ganharam tanto dinheiro com o comércio que passaram a nem mais comercializar, passaram a emprestar dinheiro, né? Foram os primeiros banqueiros, emprestar dinheiro a juros, né? Para ganhar dinheiro somente a partir do empréstimo. Essa prática é chamada de usura, ganhar dinheiro com juros, usura. Muito bem. Rapidamente essas pessoas começaram a enriquecer. Já os nobres, donos das terras, reis, príncipes, duques, né, não conseguiam enriquecer na mesma velocidade. Muitas vezes até ficavam devendo dinheiro a esses burgueses, né? Esses comerciantes, né, mercadores, banqueiros, se juntaram para apoiar o rei, apoiar aqueles que tinham títulos de rei. Com qual intuito? Vamos daqui a pouco ver. Mas desde já a gente já pode dizer qual era o intuito de um burguês, um comerciante, um banqueiro em apoiar um rei naquele território. Por quê? Quando alguém, por exemplo, saía de Russas para vender sua mercadoria na feira de Fortaleza, ele passava pelo feudo de Russas, ele já tinha que pagar os impostos daquele feudo. Quando passasse pelo feudo de Jaguaruana, ele tinha que pagar outro imposto. Quando ele passasse pelo feudo do Palhano, outro imposto. Quando passasse pelo feudo de Quixaramubim, outro imposto. E assim por diante, até chegar em Fortaleza. Cada terra que ele passava, cada estrada, ele tinha que pagar um imposto para o senhor dono daquelas terras. E isso fazia com que o lucro fosse muito pouco da venda de mercadorias, porque grande parte do que eles conseguiam obter com a venda das mercadorias era pago de imposto em cada feudo que eles passavam, né? Então, se apoiasse um único governante para todas as terras, só haveria um único imposto. Você poderia sair de Russas para Fortaleza e só pagaria um imposto. Por quê? Todo esse território seria governado por um único senhor, um rei. Foi por isso que esses comerciantes, os burgueses, aqueles que ganhavam dinheiro com o comércio, passaram a apoiar o poder dos reis, para que eles pudessem ter vantagens de comercializar cada vez mais. Os nobres também apoiavam os reis? Claro que sim. Por quê? Porque os nobres ganhavam dos reis terras, privilégio para não ter que pagar imposto, né? Ganhavam, inclusive, parte daquilo que o rei arrecadava era distribuído entre a nobreza, né? Então, privilégios, terras, não pagavam imposto. Então, por isso que os nobres, aqueles que tinham títulos, barões, duques, marqueses, também apoiavam os reis, né? Então, foi por isso que também muitos nobres não se incomodaram com o apoio
dado pela burguesia aos reis. Ah, vocês querem que o rei comande todo o território? Beleza, beleza, né? A nobreza não se incomodou com isso. Por quê? Eles iam continuar com as terras, iam continuar sem pagar imposto, né? E ainda iam ter direito a uma porcentagem dos impostos arrecadados pelo rei. Então, o rei passou a contar com o apoio da burguesia e da nobreza, ok? Então, a necessidade de garantir, né, seus privilégios por parte da nobreza. Eles garantiram. Tinha, como eu já disse, continuava com a terra, continuava sem pagar imposto e ainda tinha direito a uma porcentagem dos impostos arrecadados. Então foi assim que foi se formando as monarquias. Cadê? Foi assim que foi se formando as monarquias nacionais, ou seja, foram surgindo os reis que passaram a comandar, a ter poder sobre um território. E esses territórios não eram mais divididos em cada feudo suas leis, não. Era uma única lei para todo aquele território, um único governante para todo aquele território, né? Então, isso passou a ser chamado de estados nacionais ou países. Não era mais a terra do senhor A, do senhor B, mas sim todas as terras pertenciam a um único território comandado por um único senhor, que era o rei. Então, foi assim que foi surgindo os estados, os países que nós conhecemos hoje. É por isso que todos os países que nós conhecemos hoje, eles eram o que no início? Monarquias. Ou seja, eram governados por reis. E como os reis chegaram ao poder? Os reis chegaram ao poder com a ajuda, com o apoio da burguesia, que era quem tinha muito dinheiro, né? E também com o apoio dos próprios nobres, que estavam interessados em manter seus privilégios. Aqui nós temos uma figura que retrata muito bem esta centralização do poder. Vocês conseguem ver aqui facilmente quem é a figura do rei nessa imagem. Primeiramente, o rei está centralizado em uma figura, toda a imagem coloca essa figura, né? Essa figura aqui em destaque, como vocês conseguem ver. O rei também tanto se destaca pela centralidade na imagem, como também está acima de todos, né? Todos estão abaixo dele. E também o rei tem adereços, que significa majestade. Por exemplo, a retratação aqui de flor, né? De lis, que também tem sinal de nobreza aqui nos adereços. O cetro, que também é um sinal de realeza. E também aqui a coroa, né? Junto ao rei você consegue perceber, a gente consegue perceber as classes, os grupos sociais que apoiavam o rei. Tanto os clérigos, aqueles que representavam a igreja, a gente pode ver aqui vários, né? Representantes da igreja católica, porque eram também nobres que estavam interessados em manter o poder e as terras. A nobreza, a gente consegue ver aqui vários, que seriam aqueles que têm os títulos. E também os burgueses, que eram os comerciantes. Então, essa imagem simboliza todos unidos em volta da figura do rei, né? O rei passa a ter o poder absoluto. Como se chama essa forma de poder, de política, aonde o poder está concentrado, centralizado na figura do rei, mas que ele tem o apoio da nobreza e da burguesia. Essa forma de poder se chama absolutismo. O absolutismo foi a forma de poder, né, que levou ao surgimento dos países modernos, onde o poder estava concentrado nas mãos do rei, mas ele tinha um apoio tanto da burguesia, que estava interessada em poder ganhar mais dinheiro com o comércio, pagando menos impostos, unificando o país todo, né? E tinha também o apoio da nobreza, que estava interessada em manter seus privilégios. Os estados nacionais
resultaram de um longo processo de unificação política que se iniciou na Europa a partir do século XIV. Essa unificação é a unificação de nobres, igreja, que é o clero, e burgueses, que eram os comerciantes. Cada um tinha seus interesses, por isso que todos apoiavam que o poder ficasse nas mãos do rei, certo? Até esse momento, o poder político estava descentralizado nas mãos dos senhores feudais. Já vimos isso, né? Continuando aqui, a gente pode... Você sabia? Atualmente, a monarquia é uma forma de governo adotada por mais de 40 países. A mais antiga monarquia em vigor é a da Inglaterra. Então, ainda existem muitos países do mundo, né, que são monarquias, cerca de 40, ainda são governados por reis, e a monarquia mais antiga do mundo é da Inglaterra, né? Mas vale ressaltar que a monarquia inglesa ela é simbólica. Eles não tomam mais as decisões, ok? Quem toma as decisões na Inglaterra políticas são quem? O parlamento, os deputados e os senadores ingleses. Então, a composição de uma aliança entre nobreza e burguesia e o rei. Por que todos buscaram apoiar o rei? Os motivos. Os mercadores, como eu já falei, tinham dificuldade em comercializar seus produtos, pois nos feudos existiam regras próprias, como moeda e sistema de peso e medida. Então, cada feudo, além de ter seu imposto quando ele ia passar, se ele quisesse vender uma mercadoria naquele feudo, tinha que ter a moeda daquele feudo. Então, algum aceitava a moeda com a cara do senhor daquele feudo. Outro feudo já não aceitava aquela moeda. Então, o mercador tinha que ter muitos tipos de moeda, de dinheiro, para poder realizar o comércio com vários feudos. Isso prejudicava demais a venda de mercadorias por parte dos mercadores. Outra coisa, essa questão dos pesos e medidas. Em um feudo você poderia, por exemplo, eu quero vender tecido. Aqui nós compramos o tecido no palmo. Cada palmo de tecido vale tanto. Em outro feudo já poderia ser vendido no metro. Em outro feudo já era vendido no côvado, que é a distância do cotovelo até a ponta do dedo mindinho, né? Então tinha essa dificuldade de padronizar os pesos e as medidas, né? Alguns setores da burguesia e da nobreza começaram a se preocupar com o desenvolvimento econômico e a construção de sociedades que garantisse a ordem social. Então o intuito, né, de muitos nobres em manter seus privilégios e da nobreza em poder continuar lucrando cada vez mais com o comércio de mercadorias, levou com que tanto os nobres como os burgueses, né, lembrando que os nobres eram aqueles que tinham títulos, dono das terras, e os burgueses eram aqueles que tinham muito dinheiro, dono de comércios de mercadorias, né? Levou com que eles apoiassem que o poder ficasse apenas nas mãos do rei. Então, o rei centralizava o poder utilizando o apoio político da nobreza e os recursos da burguesia. Apoio político da nobreza, e qual era o recurso da burguesia? Dinheiro. A burguesia apoiou o rei para se fortalecer com o comércio, tendo em vista a padronização da moeda, pesos, medidas, impostos e unificação das leis. A nobreza também deu apoio ao rei e em troca de proteção contra revoltas populares e manter suas terras e privilégios, como eu já falei. Então, é aqui que surge o poder centralizado na figura dos reis. E aí, com todos os nobres daquela região aceitando que o poder ficasse nas mãos do rei, surgiram assim aqueles territórios, né, que nós chamamos hoje de estados modernos ou países modernos. O primeiro desses países foi Portugal. De olho na história mais uma vez. O processo de formação das monarquias nacionais ocorreu em razão de múltiplos interesses políticos e econômicos convergentes entre o rei, a burguesia e parcela da nobreza. Aqui é uma síntese, né? Um resumo do que nós vimos.
Você sabia? Foi por meio destas alianças que entre os séculos XII e XV, várias monarquias foram consolidadas na Europa. Então foi a partir dessa aliança entre burguesia interessada em lucrar com o comércio e nobreza interessada em manter seus privilégios que surgiram as monarquias europeias, que vai dar início aos países europeus. As mais expressivas formas estabelecidas em Portugal, na Espanha, na Inglaterra e na França. Ou seja, os primeiros países a surgirem na modernidade foi Portugal, depois Espanha, depois Inglaterra e depois França. Depois vieram outros, né? Contudo, na Itália, na Alemanha, a formação de estados nacionais só ocorreu em metade do século XIX, ou seja, mais de 350 anos depois. Esse último é só para dizer que, no caso da Itália e da Alemanha, eles só foram se unificar e formar esses países muito tempo depois, né, da formação dos países como Portugal, Espanha, Inglaterra e França. Ok? Principais características da formação das monarquias nacionais: centralização do poder real com unificação política e jurídica. Unificação política, o poder nas mãos do rei, e jurídica, né, uma única lei, um único conjunto de leis para todo aquele território, né? Então as leis que tinham um feudo eram as mesmas do outro e do outro, né? Organização do aparelho administrativo do Estado. O rei usou o dinheiro dos impostos pago pela burguesia, que ganhava com o comércio, para contratar funcionários, contratar um exército, que até então o exército era formado o quê? Na hora da guerra. Quando ia ter uma guerra, chamava os camponeses, os nobres, cada um pegava uma arma. Então, a partir de agora, os exércitos passaram a ser profissionais, eram contratados, né? E ficavam de forma contratados só para isso, né? De forma integral. Todo o tempo era dedicado a isso. Consolidação dos territórios nacional e uma língua oficial, ou seja, uma língua para cada feudo, diferente de antes que cada feudo tinha sua língua também. Elaboração das leis e normas. Aparelhamento do exército nacional, como eu já falei, um único exército para o país inteiro. Criação dos impostos e unificação do sistema monetário, moeda única e métrico, pesos e medidas. Então, haveria agora, com o poder centralizado nos reis, os reis emitiram uma única moeda para o país inteiro. Então, a mesma moeda que era utilizada, como hoje, né? Todo o Brasil não tem uma única moeda? Tanto faz você estar em Russas, no Ceará, como ir para Pernambuco, Amazonas, São Paulo, Minas, Rio. Todos você vai comercializar com a moeda que é o real. Se você for para a Inglaterra, você vai comercializar com a libra. Se você for para os Estados Unidos, com o dólar. Se você for para a China, com o mandarim. Então, isso surgiu com o surgimento dos estados modernos, uma única moeda e também um único padrão de peso e medida. No Brasil, qual é o padrão de pesos e medidas? Tudo que for peso vai ser medido em quilograma. Tudo que for distância será medido em metros, quilômetros, é assim? E se for em peso, quilo, toneladas. Então, esse é o padrão de pesos e medidas do Brasil. Um único para o Brasil inteiro, né? Assim, tudo isso surgiu na época que surgiram os países. Tudo isso com o intuito de facilitar o comércio para a burguesia, para os comerciantes. Ok? Como ocorreu a formação das monarquias nacionais? A formação de Portugal e Espanha está relacionada com a luta pela expulsão dos muçulmanos da Península Ibérica, as chamadas Guerras de Reconquista, e é isso que nós vamos ver principalmente nas páginas que nós estudamos hoje no livro. Se eu não me engano, nós focamos hoje na página 98 e 99. Então,
Lembro que lá no capítulo 3, estudando sobre os povos e reinos da África, vimos o surgimento do islamismo? Pois é, o islamismo se espalhou pela África, conquistou boa parte de território da Europa, né? E aí, aqui de verde, nós temos o quê? Em verde, nós temos as terras que pertenciam aos muçulmanos, que é chamado de califado, né? Era o califado de Córdoba. Califado porque era administrado por um califa, um líder religioso, né? E de forma assim bem menor, tinham outras terras que pertenciam a reis, condes católicos, como o reino de Leão, Castela, aqui ó, Leão, Castela, Navarra, Aragão e o condado de Barcelona. Então, iniciou-se um conflito, uma guerra entre católicos, né, aqui no século XI, e muçulmanos, pela conquista dessas terras aqui da Península Ibérica, né? Os muçulmanos queriam manter essas terras e os católicos queriam conquistá-las, tomá-las. Então vocês vão ver aqui nessa imagem, com o passar do tempo, século XI, aqui no século XIII, olha só como... Aliás, vamos passar aqui para o século XII, né? Olha só como é que já estava o processo de conquista das terras. Os reinos católicos já tinham conquistado uma boa parte de terra. Reparem que aqui no século XI, quanto eles eram menores, né? Então, olha aqui no século XII, quanto de terra eles já tinham conquistado. Inclusive, surgiu aqui, bem imprensadozinho, o condado de Portugal, que no início era um condado, né? Ou seja, administrado por um conde. Ok? No século XIII, você já consegue ver uma mudança muito maior no mapa. A presença muçulmana diminuiu bastante. Portugal cresceu aqui. Surgiu o reino de Granada, Algarves, né? O reino de Almodávia. E os reinos católicos cada vez conquistando mais terras. E por último, no século XV, vocês vão ver que os católicos já haviam retomado toda a Península Ibérica. E os muçulmanos foram expulsos aqui para a costa africana. Então você já consegue ver aqui, né? Portugal se estabeleceu, um condado, e aqui nesse momento Portugal já era um país. Então como é que vai dar o surgimento de Portugal e da Espanha? Vai se dar ao longo das guerras pela conquista ou reconquista da Península Ibérica. À medida que eles iam conquistando essas terras, eles iam fortalecendo a figura do rei, né, com o apoio dos comerciantes, que eram os burgueses, e da nobreza. O primeiro país a apoiar o poder nas mãos do rei foi Portugal. E depois a Espanha, né? Portugal nasceu exatamente a partir de uma faixa de terra retomada por cristãos sob o comando de Afonso VI de Leão, que passou sua administração ao nobre francês Henrique de Borgonha, em reconhecimento ao seu empenho na luta contra os muçulmanos. O território recebeu o nome do Condado Portucalense e permaneceu nessa condição até 1139, ou seja, século XII, quando o filho de Henrique de Borgonha, Afonso Henriques, e o grupo político que o apoiava conquistaram a independência do condado, dando início ao reino de Portugal. Então, Portugal foi o primeiro país moderno. 1139, século XII, Portugal conquistou independência do reino Reino de Leão. Voltando aqui, vocês conseguem ver que o reino de Leão, século XII. Aqui, olha só, tá aqui Portugal, né? E tá aqui o reino de Leão.
né? Portugal pertencia ao Reino de Leão, era só um condado, mas Portugal no século XII conquistou sua independência, formando assim o primeiro Estado moderno. A Espanha, pessoal, da mesma forma que Portugal, a formação da Espanha deu-se a partir da expulsão dos muçulmanos de seu território. Os territórios reconquistados tornaram-se os reinos Leão e Castela, Navarra e Aragão. Aos poucos, alguns deles foram incorporados por meio de lutas ou então anexados por alianças de casamento. Foi assim, por exemplo, com o reino de Leão e Castela e o reino de Aragão, formando um só reino, né? Fernando, herdeiro do trono de Aragão, casou-se com Isabel, irmã do rei de Leão e Castela, promovendo a união desses reinos e consolidando o domínio sobre quase todo o território que hoje corresponde à Espanha. Então também foi assim no caso da Espanha, que se tornou país a partir das guerras pela conquista contra os muçulmanos daquelas terras na União Ibérica e pelas alianças de casamento. Em outros momentos, nós iremos ver o caso da Inglaterra, iremos ver também o caso da França, ok? Mas ficará para outros momentos. E aí, para a gente poder fazer a transição para o nosso livro e a gente se familiarizar, aqui nas páginas 98 e 99, que é o foco da nossa aula hoje, a gente vai ter o mesmo conteúdo que nós vimos de forma mais detalhada. Só lembrando, gente, que toda a nossa atividade ela tem como foco o livro, ok? Então, aqui eu trago alguns slides para fortalecer, né, a compreensão, mas a atividade, tudo é feito com base no livro, certo? Então, a formação dos estados modernos, a gente viu que os primeiros países a surgir foi Portugal, Espanha, Inglaterra e França. No caso de Portugal e da Espanha, a gente viu que essa formação se deu a partir da guerra de reconquista ou de conquista das terras contra os muçulmanos. E no caso da Espanha também por alianças de casamento. Nós vamos ver aqui mais poder aos reis, que foi os motivos que levou a burguesia e a nobreza a apoiar os reis. Nós vimos que a burguesia estava interessada em expandir o comércio e tinha uma dificuldade muito grande com o fato de cada feudo ter sua lei, seu imposto, seu padrão de peso, de medida, né? Nós vimos tudo isso. Então eles apoiavam o rei para ver a unificação de tudo isso. Um único imposto, uma única língua, um único padrão de peso, de medida, né? Para que pudesse facilitar o comércio e aumentar os lucros. Na página 99 nós temos o Estado moderno português. Então, de que forma Portugal se constituiu no primeiro país do mundo? Então, nós temos narrando um pouco as guerras de reconquista ou de conquista da Península Ibérica. E vem narrando o mesmo que nós já vimos, de que forma Afonso Henriques, neto, né, de seu avô Henrique de Borgonha, ele foi o homem responsável, o nobre responsável por tornar o condado portucalense em um reino independente, dando início assim o reino de Portugal, né? Vimos isso daqui e nós finalizamos na página com essa discussão acerca da reconquista. Por quê? Algumas pessoas vão dizer que esse termo está incorreto, errado, porque na verdade os portugueses e os europeus católicos não reconquistaram nada, porque eles não eram donos daquelas terras. Na verdade, o termo poderia ser conquista, foi uma disputa por territórios. Os católicos não eram donos daquelas terras, então não era correto chamar de reconquista, ok? Aqui nós finalizamos a nossa explicação sobre o nosso conteúdo acerca do surgimento do Estado moderno e por que, o que é Estado moderno e por que os reis passaram a ter esse poder todo, né? Que a gente chama de absolutismo, quando o poder está concentrado nas mãos do rei, e como ele conseguiu ter o apoio da nobreza e da
burguesia para isso. E agora a gente vai para o nosso grupo fazer a nossa atividade de hoje, ok?